Fala pessoal, seguimos com as análises do torneio de candidatos. Mas antes, eu queria dar um aviso. Caso você tenha chegado nesse vídeo e pensado, pô, podia fazer mais vídeos sobre o torneio de candidatos. Bom, eu queria dizer que até agora eu analisei todas as partidas da primeira e da segunda rodada, tanto do torneio de candidatos absoluto como do feminino. Porém, a gente está com um problema que identificamos que o YouTube não está entregando as notificações dos vídeos para todo mundo. Eu fiz esse teste com algumas pessoas que eu sei que são inscritos no canal, e teve gente que, por exemplo, num dia que a gente lançou 4 vídeos, recebeu uma notificação ou 2 no máximo, e tinham lançado 4 vídeos no dia. Mesmo assim, os vídeos que estão mandando as notificações, eu acho que não está chegando para muita gente. Então, sugiro, se vocês puderem, né, além do de sempre, que é deixar o like no vídeo se você gostar e se você não está inscrito no canal, se inscrever, ou ativar as notificações para receber aviso a cada vídeo, ou se você não quiser essa chatice de ficar sempre recebendo notificações, né, entrar no canal e dar uma olhada, porque, como eu disse até agora, eu analisei todas as partidas, tanto da primeira como da segunda rodada, nos dois torneios, do absoluto e do feminino. Alguns vídeos eu analiso 2 partidas, outros uma partida só, mas está tudo lá no canal. Então, eu sei que é chato ficar pedindo isso, eu não costumo ficar pedindo, né? Mas é porque eu percebi que os vídeos não estão tendo a média de visualizações que normalmente teriam no canal. Então, não sei. Essas são as minhas sugestões. Mas assim que voltar ao normal, que normalizar tudo, eu não vou colocar mais esse aviso no início dos vídeos. Mas por enquanto, eu acho que vai ser o jeito. Seguindo, vamos ver outra partida que empatou. Essa já com um pouco mais de ação. Partida do Firouzja contra o Caruana. Essa era uma outra partida interessante de acompanhar, porque Firouzja perdeu para o Nepo no dia anterior com as pretas, e com certeza queria se recuperar jogando de brancas contra o Caruana. Então, foi E4, C5, cavalo F3, cavalo C6. A gente está vendo muito essa ordem com cavalo C6, né, no candidatos, tanto no absoluto como no feminino. Provavelmente, eu já falei algumas vezes isso, eu acho que a ideia das pretas, quando jogam essa ordem, é levar para uma Sveshnikov. Então, foi bispo B5. Ninguém tá querendo desafiar Sveshnikov, aparentemente. Só que aqui o Caruana jogou cavalo F6, que é uma ordem um pouco também mais rara, tá? O Abbasov contra o Caruana na rodada anterior tinha jogado D5 também, que ainda é mais raro que o cavalo F6. Mas os mais comuns aqui são E6, G6 e D6 também. O Caruana jogou cavalo F6, e aqui foi cavalo C3, e agora ele fez cavalo D4. Eu achei curiosa essa escolha de abertura, porque, tanto quanto eu me lembre, essa linha é considerada perigosa para as pretas, no mínimo, para dizer o mínimo, assim, perigosa. Eu acho que objetivamente é inferior mesmo, mas quem sou eu para discutir com a preparação do Caruana, né? Se ele jogou isso de pretas é porque ele aprofundou muito mais e ele encontrou uma forma de jogar a posição. Geralmente o preto prepara esse pulo do cavalo para D4 com dama C7. Tá? Essa era a variante que eu conhecia como a principal, assim, nessa ordem. Porque cavalo D4, as brancas jogam E5, então esse é o defeito, assim, do cavalo D4, né? Permite esse E5, porque o cavalo de F6 não tem casas muito boas. E aí cavalo por B5, cavalo por B5, cavalo D5. Essa posição não é nova para o Firouzja, tá? Tem uma partida que foi jogada 2 ou 3 anos atrás, eu acho, Firouzja e Rapport, em um Norway Chess, não lembro qual. Eu lembro bem dessa partida porque eu fiz a transmissão da rodada nesse dia com a Flor. E foi essa ordem, o Rapport jogou isso contra o Firouzja ganhou uma partida excelente, é uma partida muito boa essa, bem instrutiva, quem quiser procura depois. Eu acho que ele jogou C4 também, igual ele jogou aqui contra o Caruana. Mas eu me lembro que cavalo G5 era considerado um lance muito chato para as pretas, muito, muito chato. Porque parece que é uma jogada meio bizarra, assim, né? Você ficar com os 2 cavalos em B5 e G5. Mas as brancas já estão criando a ameaça de dama F3 nessa posição, batendo em F7 e D5, ganhando no ato, basicamente. E dama F3 é uma linha muito chata. Então, as pretas não podem jogar E6. Tá vendo como a barrinha dispara, né? Porque o branco tem cavalo E4. E entra um cavalo em D6 imediatamente, assim, acabou aqui já. Tipo, aqui as brancas estão totalmente ganhas com o cavalo entrando em D6. Então eu lembrava que aqui o preto tinha que jogar com bastante precisão para não ficar muito pior. Mas, hoje em dia,
os computadores modernos já encontram antídoto para quase tudo. Então, com certeza, o Caruana aprofundou bem essa posição e ele tinha a solução, né, para as pretas. O Firuz já jogou C4, que, se eu não me engano, foi o mesmo lance que ele fez contra o Rapid. E até o computador gosta também. O computador gosta, inclusive, hoje em dia, mais de C4 do que cavalo G5, aparentemente. Foi C4, cavalo C7, e agora ele jogou cavalo C3, voltando. A máquina gosta mais de lances como Rock ou A4, mas assim, eu não vou tentar me aprofundar muito nisso. Primeiro, porque eu não conheço direito as posições, conheço bem superficialmente. E segundo, porque é uma teoria meio obscura, assim, é uma posição pouco jogada e meio suspeita, então a avaliação pode não ser tão precisa no momento. Então, em vez disso, ele volta o cavalo para C3. A ideia das brancas é terminar o desenvolvimento, quebrar com D4 e, bom, se isso funcionar, as brancas têm peças mais ativas, né? O preto ainda está meio subdesenvolvido. O que a gente pode dizer que seria uma vantagem para as pretas a longo prazo é ter esse par de bispos. Mas vamos ver se isso realmente é suficiente na partida para resolver os problemas das pretas, né? Então, o Caruana jogou D5 aqui. O computador gosta mais de D6, mas ele fez D5. Ele ainda estava... Bom, aqui ele já pensou um pouco, né? Jogou D5. O Firuz já, nesse momento, ele pensa bastante. Ele gasta mais de 30 minutos. Ele tinha 1h42, jogou com 1h09 e por D6. Segundo a máquina, também esse é o lance que iguala, né? Era melhor ele ter feito D4 aqui. E se D por C4, Rock. Simplesmente continua desenvolvendo. Agora o bispo pode entrar no jogo e... Bom, o branco pode jogar D5 às vezes e ficar com esse par de peões muito fortes no centro. Mas isso mostra pra gente como já é um território pouco analisado isso aqui, porque os dois já não estão jogando ao toque mais, né? Então os dois jogadores já estão meio que achando as jogadas. E por isso a posição aumenta muito a chance da gente ver imprecisões, né? Dos dois lados. Mas o Firuz jogou E por D6. E aqui o Caruana jogou E por D6. Eu confesso que eu achei um pouco estranha essa decisão, porque me pareceu muito... Eu entendi, ele quer jogar bispo E7 e Rock, mas me parece um pouco estranho deixar as brancas jogarem Rock e D4, que é muito natural, é o que acontece na partida, tendo a possibilidade de colocar uma pressão forte assim em D6. Então, a não ser que tenha algo muito concreto já, eu esperava dama por D6 do Caruana. Eu esperava dama por D6 e que depois ele continuaria ou com E6 e bispo E7, ou G6 e bispo G7. É como eu jogaria, porque eu acho que isso evita de que surjam fraquezas na posição das pretas, né? De criar pontos fracos na estrutura. Mas, por outro lado, bom, o cara não deve ter avaliado que ainda tinha algum perigo aqui. Então ele jogou por D6, e aí foi Rock. Não, foi D4 primeiro, bispo E7, Rock, Rock. As brancas jogam bispo F4, eu acho esse lance interessante, colocando pressão em D6. Ele já tem uma ameaça concreta também, que seria, por exemplo, vamos dizer, H6. Ele pode jogar D por C5, D por C5, dama D8. E assim, se tomar de torre, tá caindo uma peça em C7. E se tomar de bispo, ele tem bispo D6 e toma o peão em C5. Por isso, as pretas fazem cavalo E6. Ele jogou bispo E3. Também parecia natural o bispo G3 para manter a pressão em D6. Eu chuto que esse lance não foi jogado, talvez por causa de um F5, uma ideia bem direta também, né, para tentar prender o bispo. Mas dá tempo das brancas fazerem D por C5, D, C5 e bispo E5. É possível. E aí o bispo fica a salvo, ainda tem a casa D5 para o cavalo, a casa D5 para as peças. Parece muito bom isso aqui para as brancas, na verdade. Mas aí foi cavalo, bispo E3. O cara não voltou esse cavalo para C7. Eu achei um pouco curiosa essa manobra, porque, por um lado, eu consigo entender que ele está meio que convidando para uma repetição. Se bispo F4 ele volta o cavalo para E6. Mas, por outro, isso dá um tempo para as brancas, né? Porque o bispo do Firuz já estava em C1 e agora está em E3 e é a vez dele. Então, eu provavelmente jogaria algo como B6, alguma coisa assim, só para colocar meu bispo no jogo. Enfim, seguiria essa posição. Acho que as brancas têm mais de um plano disponível aqui. Tem dama D3 e torre D1, ou dama C2 e torre D1, põe a outra torre em E1. E as brancas vão ter sempre bastante pressão no centro. Mas pode ter umas 10 com cavalo D5 também. Mas é como eu jogaria. Eu achei um pouco esquisito passar a vez assim para as brancas, né? Por outro lado, agora ele não tá com o bispo F4 ameaçando ganhar material ali em C7. Então,
as pretas podem desenvolver esse bispo aqui por F5 ou G4. O Firuza já jogou H3 e aí o bispo saiu por F5 mesmo. Torre 1, e aí o Carona jogou Torre 8. Essa posição ela lembra um pouco algumas posições da defesa da Alekhine. Né? A Alekhine com E4, cavalo F6, E5, cavalo D5, D4, D6, Z por D6, Z por D6. Fica uma coisa parecida, assim. O preto pode pôr os bispos em F5 e F6, tentar pressionar o centro, mas geralmente o branco também está com um par de bispos. Então, no fim das contas, ficou uma posição, parece um pouquinho mais agradável de jogar de brancas, mas o preto tá tirando as peças, né? Então, apesar de estar um pouquinho inferior, é o tipo de posição que a gente só diria que é um levemente mais confortável de jogar de brancas na prática, mas com o jogo correto as pretas devem ser capazes de igualar. O Firuza já fez dama D2, que para mim é muito natural. Ele quer trazer uma torre para D1 aqui e ele vai ficar totalmente centralizado. E esse é um momento bastante interessante, porque aqui o Carona pensou bastante, ele pensou um bom tempo. Deixa eu ver, uns 16 minutos, assim, pensou legal. E acho que realmente é um momento chave, porque existe um plano bem claro para as brancas, tá? O branco vai jogar torre AD1, bispo F4, e aí vai começar a ameaçar tomar em C5, em várias posições. As pretas precisam encontrar a forma certa de lidar com esse plano, porque senão a posição pode sair do controle muito rapidamente. Por exemplo, dama D7. Ó, já está dando uma vantagem grande, né? Mas vamos dizer que continua com torre de AD1, torre de AD8. E agora simplesmente bispo F4. Isso já deixa as pretas sob pressão, né? Tirar a dama não sei se vai funcionar tão bem, digamos, dama C8. A barrinha já sobe porque ele dá uma continuação muito forte. Torre por E7, sacrificando a qualidade, mas aí D por C5 depois. E como tem a cravada na coluna D, não dá para segurar o ponto D6, né? Depois vai vir C por D6 e as brancas vão ter uma compensação absurda pela qualidade. Muita compensação mesmo. Já fica meio ganho, inclusive. Então a gente vê que esse plano ele é muito sério. O Carona realmente, nessa hora, ele sentiu que o perigo podia aumentar nos próximos lances. Essa é uma qualidade importante, né, de um jogador desse nível. Eles conseguem sentir a hora que a posição está começando a desandar e é onde ele precisa tomar decisões mais drásticas. E ele decide tentar liquidar o jogo no centro, com D5, que é a melhor jogada. Eu fiquei até impressionado, assim, esse não é um lance que eu considero fácil de fazer, mas o plano dele, que a ideia dele é muito óbvia, né? Ele quer sumir com todos os peões do centro, e aí ele não vai ter problema nem de fraqueza em D6, nem de falta de espaço, e ainda o jogo abre onde o par de bispos começa a atuar mais ativamente. Aqui seguiu C por D5, foi o lance do Firuza. Outra opção seria D por C5, mas nesse caso tem D por C4 para as pretas. E aí vejam que a vantagem já diminui muito, né? Ele já conseguiu igualar aqui. Em algum momento ele pode tentar pegar o peão de C5, um cavalo E6, por exemplo, e vai trocar o de C5 pelo de C4, digamos. Isso parece bem suficiente para igualar já. Mas eu tinha dúvidas depois de C por D5. Quando o Firuza já estava pensando aqui, eu estava pensando também, pô, mas ele vai jogar C por D5. Se cavalo por D5, D por C5. E eu não tô vendo como que o preto vai recuperar aquele peão ali. Digamos, cavalo por E3, dama por E3. Beleza, a dama tá defendendo C5. E aí? Tá vindo torre AD1 e cavalo D5 no próximo. Não vejo tipo, uma solução para as pretas, né? Bispo F6, dama F4, digamos. Ele continua ali mantendo o peão a mais, então eu não conseguia entender como que ia igualar. Mesma coisa se jogar cavalo por C3, pior ainda, a dama toma e o bispo ainda tá vivo, né? Pra ajudar a consolidar a vantagem do peão a mais. Mas o Carona fez a jogada que eu não tinha visto antes, né? E que é a certa, C4. Esse é um lance excelente, ele corta a tensão no centro, impede as brancas de abrirem a coluna C, impede o branco de ganhar um peão, e ele se prepara para tomar em D5. Eu confesso que a partir desse ponto, eu ainda achava que o branco tinha vantagem, mas vendo agora a partida a gente percebe que na verdade o Carona jogou muito, muito bem. Então foi bispo F4. Não dá, assim, é arriscado para as brancas tentar continuar com material a mais, tá? Por exemplo, jogar, digamos, cavalo E5, apesar que isso é uma possibilidade também. Cavalo por D5, cavalo por C4. Porque agora, por exemplo, é engraçado para vocês verem uma coisa, o computador aqui ele já gosta mais depois de torre C3, ele já gosta do preto. É interessante porque depois de cavalo, por exemplo, cavalo por D5, dama por D5 e B3,
Não parece que as brancas têm nenhum problema. Na verdade, o branco ainda tá com um peão a mais e é um peão passado. Só que as pretas, além de terem um par de bispos, começam a pegar uma atividade muito grande com as peças. Então joga B5, e quando o cavalo E5, que é único, torre C2. Ele começa a ficar com peças muito ativas aqui. Ele pode dobrar na coluna, já tem essa torre na sétima, pode usar os bispos aqui para controlar mais casas, pode pôr o bispo em F6, pode jogar F6 para expulsar o cavalo. Então é interessante perceber como o Caruana, vendo que a posição dele podia ficar bem perigosa, ele toma uma decisão bem correta, que não era simples, porque envolve, a gente vai ver que envolve sacrificar um peão. Mas ele percebe que é melhor sacrificar um peão para ter um jogo livre para as peças, para ter um jogo ativo, do que ficar sofrendo numa posição com problemas estruturais e passividade, onde ele vai ter que jogar passivamente. Então aqui o Firuze já jogou bispo F4, cavalo por D5, torre E5, esses lances são os melhores, ele mantém a pressão na posição adversária. E o Caruana joga cavalo por C3. Ele podia jogar também bispo E6, que seria o lance mais sólido, assim, para tentar não ter que sacrificar nada. Mas ele já tinha tomado uma decisão prática aqui, cavalo por C3, dama por C3, ele não faz questão de manter esse peão, ele não joga, por exemplo, o bispo D3 aqui, que seria uma ideia. Em vez disso, ele faz dama D7, dama por C4 e torre a C8. E agora, como que tá o equilíbrio dessa posição, né? As pretas têm peão a menos, ok. Por outro lado, e assim, o branco tem um peão a mais e é um peão passado no centro, beleza? Por outro lado, agora ele tem peças ativas, então ele tem a torre entrando na sétima, tem esse bispo de casas brancas, que é uma peça forte, porque as brancas tiveram que trocar, né, o bispo de casas brancas nesse processo. Ele tem a possibilidade de pôr o bispo em F6 e ele consegue um jogo mais livre para as peças. Essa é uma operação bastante comum em partidas de jogadores de GMs, de jogadores muito fortes, assim. Eles percebem que a defesa passiva é perigosa, que pode levar eles a fazer concessões muito sérias, e em vez disso eles decidem muitas vezes sacrificar um peão por compensação, que quase sempre é um jogo dinâmico, é um jogo ativo. Nesse caso, é o jogo ativo e o par de bispos. Hoje em dia, eu acho que também fica cada vez mais claro que o par de bispos, assim, quase sempre dá compensação suficiente por um peão, se você tiver as peças bem colocadas. E essa partida é um exemplo perfeito disso. Mas eu acho que é uma decisão muito profunda. É o tipo de coisa que, vendo com o computador e tal, e sabendo que o Caruana tem 2.800, a gente vê que é tipo, é o natural. Mas durante a partida não é tão fácil de tomar uma decisão como essa. Você precisa avaliar bem a posição, muita gente fica com medo de entregar material, então não é algo tão fácil assim de se fazer. O Firuze já jogou dama B5, dama toma, torre toma, e aqui bispo E4. Ele coloca o bispo na grande diagonal, tá pressionando as duas alas, ele ainda tem a possibilidade de entrar com a torre na sétima. E aí foi D5 do Firuze. Já tem várias formas de jogar essa posição, tá? Não tem só uma, ele poderia jogar, digamos, torre A1. Só que, nesse caso, o preto também pode seguir de várias formas. Ele pode jogar bispo C6, igual ele fez na partida, apesar de aí ter um torre E5, mas ele pode também fazer bispo F8. Ou bispo F6. E preparar sempre esse A6 ou bispo C6. Agora, outra coisa que eu acho legal explicar também para vocês é que, assim, qual é o objetivo das pretas aqui? O objetivo das pretas não é recuperar o peão, necessariamente. Tá? Não é explorar, porque também às vezes a gente confunde isso. Você entra numa posição como essa, e como você tem peão a menos, você fica meio nervoso. Pensa, não, eu tenho que recuperar logo o peão, eu tenho que igualar o material. Não é esse o ponto. As pretas precisam melhorar as próprias peças e impedir as brancas de usar o peão a mais. Esse é o objetivo principal aqui das pretas. Ele quer chegar no final onde o branco não consiga progredir, apesar de ter um peão a mais. Ele não precisa se desesperar para recuperar o peão. Porque numa dessas, um erro bem comum é tentar recuperar o peão de todas as formas e, num certo momento, o adversário devolve o peão para pegar um outro tipo de vantagem. E aí você olha rapidamente e vê que era melhor ter continuado com o peão a menos e com um par de bispos, por exemplo. Então a gente vai ver que o Caruana, ele não tenta necessariamente ir atrás logo do peão. O Firuze já joga D5, que para mim é bem lógico, ele quer, além de atacar ali em B7, ele quer avançar o peão passado dele, né, para explorar o peão a mais. Mas o Caruana joga aqui A6, um bom lance, a torre tá meio sem casas, né, e ele agora troca o peão de B7 pelo de D5. E com certeza o de D5 é um peão bem perigoso. Então foi torre por B7, bispo toma D5, torre D7, bispo E6, torre A7, Caruana joga torre A8, torre para 8, torre para 8, A3 e H6. Percebam como o Caruana realmente ele não se afoba para recuperar o peão. Ele vai fazendo pequenas melhorias. Joga H6 agora, dá um arzinho pro rei,
ele não se desespera para jogar, por exemplo, bispo F6 porque ele quer o peão de volta. Esse lance vai ser respondido com bispo E5. Né? Não tem como pegar o peão de volta. Mas ele pode ir melhorando a posição. Então foi H6, torre E1, jogou torre D8. Aqui bispo E5, bem natural. Ele põe o bispo em C3 para deixar a cadeia de peões ali segura na ala da dama. Torre D5, bispo C3. Caruana segue com bispo C5, ativa o bispo de casas pretas. Aqui o Firouz já jogou cavalo E5, tentando, né, manobrar as peças. Foi RH7. E aí ele já jogou cavalo F3 voltando, né? A gente tá aqui no lance 34. O Caruana fez bispo D7. Talvez com o objetivo de pôr o bispo em C6, assim, poderia ser uma ideia. Digamos, bispo C6 e torre F5. E aí ele deixou os dois bispos e a torre, colocando bastante pressão na ala do rei. Aí foi torre E5, torre D1, torre E1, torre D5, torre E5. E aqui a partida repetiu no lance 38, assim, eles empataram. Mas, assim, por um lado, a posição é realmente igual. Vocês podem ver que o computador aqui está dando 0-0, porque ele já avalia que o par de bispos é compensação suficiente pelo peão. Porque, assim, esse peão a mais ele está na ala da dama, mas é muito difícil das brancas conseguirem criar um peão passado aqui, porque as peças pretas estão todas bem colocadas para impedir isso, a torre e os bispos. Por outro lado, eles já estão chegando no lance 40. E assim, é uma posição que as brancas não têm risco. O Firouz já não está arriscando nada aqui se ele seguir jogando, se ele jogar mais 20, 30, 40 lances. Então, eu acho que ele não acreditava que dava para usar o peão a mais. Ele já aqui, claramente, ele já confiava na compensação das pretas, que o par de bispos e a atividade das pretas é compensação suficiente pelo peão, ok. Por outro lado, ele não perde nada jogando. Ele só arrisca ganhar. Ele nunca tá arriscando perder a partida, né, a partir desse ponto. Então, eu acho um pouco estranho, assim, ele ter repetido. Apesar de que, objetivamente, tá correta a decisão dele. Ele não tem a vantagem aqui para jogar para ganhar. Mas ainda assim, eu acho um pouco esquisito, porque... Como eu disse, ele tá jogando por dois resultados, né? Tipo, por empate ou vitória. Ele não tem risco de derrota. Então, eu continuaria jogando. Tudo bem que eu jogo muito pior que o Firouzja. E provavelmente também eu não ganharia do Caruana com o peão a mais. Mas eu tenho um exemplo de uma partida minha que eu ganhei contra o Tabatabaei, que é um jogador do Irã, 2.650. Agora acho que ele tá até com quase 2.700. Foi no torneio no Aberto de Sitges de 2021. Tudo bem que não se compara com esses caras, né? É outro nível esses caras. Mas era uma posição similar, assim, só que com damas, né? Eu tinha um peão a mais, mas ele tinha compensação. Mas aí no momento ele errou, perdeu a compensação e eu já fiquei muito melhor. Então, assim, essa é a vantagem de jogar esse tipo de final. Você não. Só o adversário tá arriscando perder, né? Você não tá arriscando perder. Então, por mais que você saiba que o resultado provável é um empate, eu acho, por exemplo, que o Carlsen com certeza ia seguir jogando isso aqui, né? Ele ia jogar até o lance 90, assim, até a partida empatar. Então, achei um pouco misterioso da parte do Firouz de empatar aqui a partida, mas, ok, objetivamente faz sentido, levando em conta a avaliação objetiva da posição.